Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Hoje eu não tô aqui para atualizar informações do Internacional. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa semana, né? Sem jogos do Colorado que antecedem, né? Dois jogos importantes, contra a Fortaleza e contra também o Bolívar, né? Jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores e a discussão da semana, né? Se o Inter deve ou não deve preservar jogadores no sábado, o Inter corre risco de rebaixamento ou tudo é um terrorismo, né? Feito por parte da imprensa e também, né, de alguns torcedores mais pessimistas. Quero conversar com você sobre esse momento colorado que antecede, né, essa decisão que nos deixa 5 jogos de levantar o tricampeonato da Libertadores. Então fica comigo, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, né? Já deixo o convite aqui para que você deixe o seu comentário, vá comentando o vídeo comigo, né? Afinal, vou trazer algumas opiniões que eu tenho aqui, né? E que eu tenho, né, pensado, lendo bastante coisa aí durante a semana, né? Acompanhando alguns outros colegas, falando sobre esse momento do Internacional, né? Que é meio antagônico. Afinal, o Inter está nas quartas de final da Copa Libertadores da América, ou seja, está entre os 8 melhores times da maior competição do continente, mas ao mesmo tempo, né, no Campeonato Brasileiro ocupa a 13ª colocação, né, tá a 7 jogos já sem vencer dentro do Brasileirão, acumulando alguns jogos bem ruins, como derrota em casa para o Cuiabá, empate contra o Corinthians, empate contra Palmeiras, empate contra Cruzeiro, né? O Inter em casa não vence há bastante tempo dentro do Campeonato Nacional. Mas eu sinceramente acho que o Inter ele tá muito claro, né, no seu objetivo dessa temporada. E é um pensamento até meio lógico, se a gente for parar para ver. Você como jogador ou até mesmo, né, se tomasse as decisões dentro do Internacional, me parece que é uma escolha muito fácil. Afinal, né, o Inter ainda tem 19 jogos dentro do Campeonato Brasileiro e por mais, né, que a gente não tenha nenhuma certeza se o Inter pode ou não ser campeão da Libertadores, uma certeza eu tenho, o Inter não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Botafogo já está muito na frente, inclusive do próprio Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, né, que são times que estão ali mais próximos do Botafogo. O Inter nem se desse uma arrancada lá, Abel Braga em 2020, vai chegar, né, em condições de brigar pelo Campeonato Brasileiro. O que me preocupa dentro da competição nacional é justamente, né, essa distância que o Inter tem para o G4, que é de 7 pontos. Ou seja, o copo meio cheio, o copo meio vazio, ele pode ser aplicado aqui, né? Afinal, a distância do Inter para o Santos, que é o primeiro rebaixado hoje no Campeonato Brasileiro, é de 6 pontos. Mas a distância, né, para a galera lá da parte da frente também é de 7 pontos. Claro, tem um pessoal que tem jogo a mais, jogo a menos. É um cenário de hoje, né, que eu tô traçando aqui olhando a tabela do Brasileirão. E vamos ser sinceros, né, gente, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro e olhando para o grupo que o Internacional tem, com os reforços que chegaram, é meio loucura a gente falar em rebaixamento aqui. O Inter vai fazer os pontos necessários para sair dessa parte de baixo da tabela. O campeonato que o Inter faz no Brasileirão, ele é medíocre. E ele é desde o começo, né, sob o comando do Mano Menezes, né, que teve uma arrancada boa ali, empatando com Fortaleza, vencendo o Flamengo de virada, vencendo o Goiás, fazendo 7 pontos em 9, mas depois degringolou. São aqueles 5 jogos com derrotas de 2 gols de diferença, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grenal e América Mineiro. E agora, de novo, né, 7 jogos sem vencer dentro do Brasileirão, sequência que começou com o Mano e que prossegue com o Kudê. Só que aí entra a parte da mudança, né, da mudança da forma de jogar, da mudança de adaptação, né, ao modelo de jogo, da mudança física, tudo isso faz parte do contexto. Se a gente pegar jogo a jogo que o Inter perdeu, né, em especial sob o comando do Kudê, eu diria que o Inter jogou mal um jogo, que é o jogo do Botafogo, né? No segundo tempo o Inter foi amassado pela equipe carioca. Se a gente pegar mais o contexto do Internacional aqui, até tô pegando aqui para não falar besteira, tá? Mas vamos lá, o Kudê estreou contra o Red Bull Bragantino, para mim um bom jogo. O Inter poderia ter vencido e jogou melhor que o Red Bull Bragantino, com 2 bolas na trave inclusive. Aí vem para jogar contra com o Cuiabá em casa. Sai vencendo 1-0, um amasso, né? Mais de 83% de posse de bola, chances de gol. Toma um gol, né, no finalzinho do primeiro tempo. O mercado vai expulso e o Inter, né, toma a virada de uma forma bizarra, né, dentro do Beira-Rio.
River Plate fora, que é Libertadores da América, Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Inter sai perdendo 2 vezes, né? E para mim joga melhor que o Corinthians, mas em 2 escapadas do Corinthians, 2 gols. Ou seja, os erros defensivos do Kudê estão sendo muito penalizados pelos adversários. Cuiabá foi um exemplo e o Corinthians outro. E mesmo assim o Inter buscou aquele empate no Brasileirão jogando bem, jogo que antecedeu a partida, né, contra o River Plate no Beira-Rio, melhor partida do ano, vitória e classificação nas oitavas de final. E por último agora o Botafogo, né, onde o Inter faz um bom primeiro tempo, mas no segundo para mim o Kudê leu mal. Então para mim de todos, o que o Inter jogou mal foi realmente esta partida contra o Botafogo, 3-1 lá no Newton Santos. Então assim, vejo que há tempo para recuperar dentro do Brasileirão. Porque o objetivo do Inter vai ser esse, né? Vai ser classificar para a próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro. E hoje a distância ela não é tão impossível, né? São 24 pontos do Inter contra 31 do Atlético Paranaense. Então, são uma distância ali de 7 pontos, né? Onde o Inter tem que tirar durante 19 rodadas, né? Isso se não abrirem outras vagas, né? Via Campeonato Brasileiro para que o Inter esteja na próxima Libertadores. Mas eu entendo, né? O Kudê não é um técnico da aldeia, não é um técnico, né, que tem alguns amigos, não é um técnico que, né, tem, como é que eu posso dizer assim, um bom know-how junto ao torcedor do Inter, muito pela saída como aconteceu em 2020. Então, qualquer tropeço que acontecer, a paciência ela é zero. Diferente de outros momentos, onde o Inter jogava mal no campeonato estadual e se culpava, né, a preparação física, o grupo de jogadores, a sequência, a perna pesada, né, o astro, a lua, o sol, as estrelas. Agora não, né? Qualquer vacilo, ele vai ser extremamente criticado neste momento. Mas eu concordo, né, que o Brasileirão, neste momento, tem que ficar em segundo plano, não totalmente, né, reservas, né, ou sub-20, mas com qualquer possibilidade de prejuízo na Bolívia ser reduzida dentro do Campeonato Brasileiro, nesse jogo contra o Fortaleza, no próximo sábado, 4 da tarde, no Brasileirão, no estádio Beira-Rio. Beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então chama eles, o link está na descrição do vídeo. Eles são muito rápidos mesmo, né? Muitos de vocês já fizeram, né, o uso da Mais Ágil aqui e me deram feedback. Então fico feliz, né, da nossa parceria aqui entre Colar e Mais Ágil também está ajudando alguns de vocês. Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu queria dizer também, né, que se fosse eu, né, o técnico Eduardo Kudê, eu usaria, né, esses dias que nós temos até a próxima terça-feira, dia 22, para dar uma analisada mais a fundo em relação aos jogos do Bolívar, né, em especial 2 jogos. O jogo que ele venceu o Palmeiras na altitude de 3-1, estreia da Libertadores, inclusive, e o último jogo, onde eles vencem, né, o Atlético Paranaense por 3-1 também, lá em La Paz. Para mim são 2 questões bem importantes, que o Inter tem que se preocupar para esse jogo, para voltar vivo, né, da altitude. E aí eu não gosto desse termo de voltar vivo, porque remete a um Inter defensivo, um Inter cauteloso, um Inter, né, que tem medo de jogar. Mas o grande ponto é o seguinte: o Bolívar, ele joga melhor no segundo tempo, porque ele sabe que o adversário na montanha vai perder um pouco de fôlego no segundo tempo. Então eu daria uma olhada para esses 2 jogos de Fortaleza e Bolívar, de não preservar talvez todos os jogadores contra o Fortaleza e usar alguns atletas que podem ser arma para o segundo tempo. Eu gostaria de ver, por exemplo, na altitude, um Inter um pouco mais com preenchimento no meio, com Arangues, com Bruno Henrique, com Maurício, talvez sem Wanderson, né, com Alan Patrick, daqui a pouco com o Luiz Adriano e sem o Valência, ou com o Valência e Alan Patrick, daqui a pouco com o Igor Gomes e não com Bustos, um Inter que seja capaz de ficar com a bola, né, de reduzir, né, esta ousadia do Bolívar, né, tirar um pouco a velocidade do jogo e que tenha perna suficiente vinda do banco de reservas para não sofrer tanto como sofreram Palmeiras e Atlético Paranaense, que sofreram a grande maioria dos gols e as oportunidades de gol também vieram do segundo tempo. Então acho que o jogo do Fortaleza também passa a estratégia que o Inter vai ter lá na altitude. O Inter precisa voltar com um bom resultado para decidir com mais de 50 mil pessoas no Beira-Rio contra os bolivianos, aí onde eles sofrem bastante, né? Vieram ao Brasil em Curitiba, tomaram 2-0. Vieram ao Brasil jogar contra o Palmeiras, levaram 4-0.
Então é um time diferente aqui no Brasil e também na montanha. Tá bom? Era isso que eu queria dizer pra vocês, gente, e também fazer o pedido para que vocês se cadastrem na KTO. Afinal, hoje, né, as duas decisões da Copa do Brasil, São Paulo e Corinthians no Morumbi, para mim passa São Paulo, Grêmio e Flamengo, para mim passa o Flamengo com um empatezinho ou até mesmo com uma vitória do Grêmio, mas não suficiente para tirar os cariocas da final. Beleza? Código a colar, lá vocês já sabem, né? Tem 20% de free bet no primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Tamo junto, gente. Tchau!